Com o intuito de agraciar pessoas que tenham valores congruentes com os ideais do Instituto, na ocasião do Fórum da Liberdade, o IE concede 2 láureas. O Prêmio Libertas, este ano, em sua 13ª edição, é concedido a pessoas que atuam em ramos de atividade profissional com defesa da livre iniciativa, do empreendedorismo, da defesa do Estado de Direito e, principalmente, da liberdade. Neste momento, procederemos à entrega do Prêmio Libertas 2009 ao empresário Rodrigo Constantino. Convidamos o senhor presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Rafael Sá, para entregar o Prêmio Libertas 2009 ao empresário Rodrigo Constantino. Economista formado pela PUC do Rio de Janeiro, com MBA de Finanças no IBMEC, atua no mercado financeiro como analista de empresas. É membro fundador do Instituto Milênio, articulista nos sites Diego Casagrande, Parlata, Ratil Pro Libertas, Dupli Pensar, o Boletim, assim como para os institutos Milênio, Liberal e Federalista. Autor de vários livros, Prisioneiros da Liberdade, Estrela Cadente, As Contradições e Trapalhadas do PT e Egoísmo Racional, o Individualismo de Ayn Rand. Fará uso da palavra o nosso homenageado empresário Rodrigo Constantino. Parabéns. Obrigado. Boa noite a todos. Estava 10 quilos mais gordo naquela foto, talvez não estejam me reconhecendo agora. Bom, é uma grande honra estar recebendo esse prêmio, e justamente num fórum onde o tema é a cultura da liberdade. Porque eu queria aproveitar o espaço que eu tenho para falar justamente sobre o poder das ideias. Eu entendo cultura como justamente um somatório de instituições, normas oficiais ou não, informais, costumes, enfim, de uma sociedade. E como pilar sustentando tudo isso, nada mais do que as ideias que estão disseminadas no povo. Enquanto não se mudarem as ideias, não vai nada para frente. Eu vou até apelar para algumas citações, porque eu acredito que se alguns pensadores pensaram melhor que eu, não tem por que me apropriar do que eles pensaram. E Edmund Burke disse o seguinte: mude as ideias e você poderá mudar o curso da história. Victor Hugo dizia: não há nada mais forte que uma ideia cuja hora é chegada. E eu concordo com eles. Eu diria que Robespierre, por exemplo, na Revolução Francesa, nada mais era do que a mão sangrenta de Rousseau. Quer dizer, por trás de toda ação prática, no fundo, existem um conjunto de ideias movendo, guiando essas pessoas. E no campo da economia, que é particularmente o meu campo, eu citaria 3 escolas distintas para provar esse ponto. Marxismo, keynesianismo e a escola austríaca, por exemplo. Escola austríaca, começando pela melhor, Ludwig von Mises dizia: ideias, e somente ideias, podem mudar e iluminar a escuridão. Keynes, na sua teoria geral, também depositou um peso muito forte nas ideias. Ele dizia que essas pessoas práticas, no fundo, não sabiam, às vezes não tinham consciência, de que algum defunto estava os guiando no campo das ideias. Nada mais do que ideias governam o mundo. E o mais paradoxal, Karl Marx, achava que não. Ele achava que havia um determinismo histórico, que o caminho ao socialismo era inexorável. Só que, curiosamente, como tantas outras ideias dele, ele não foi coerente com a própria ideia, porque ele se tornou um ativista político. Então, ele provou, na prática, que ele acreditava no poder das ideias. Infelizmente, as ideias erradas que tanto mal trouxeram à humanidade. Então, eu gostaria de frisar a importância, e por isso satisfação tão grande de ganhar um prêmio num fórum que trata de cultura, do poder das ideias na humanidade. Um caso que me vem à tona é o caso brasileiro. As eleições passadas, nós tivemos um partido que, curiosamente, é chamado de Partido Liberal no Brasil, que é visto como liberal, que é o PSDB, que de liberal não tem nada, e que simplesmente o candidato por esse partido teve que colocar, se viu na situação meio lamentável, de ter que colocar bonés de estatais, porque foi acusado de defender privatizações. Ora, o que é isso, senão um país que não está preparado para a ideia da privatização, uma ideia que tem sólidos argumentos e a prova empírica a seu favor. Então, é um país que não se abriu ainda às ideias mais básicas de liberdade, de capitalismo, de mercado, de economia de mercado. Então, tem muita gente que acredita que apenas o dinheiro, né, os recursos, é que ditam o rumo de um país. Nada mais falso.
Eu citaria um exemplo para mostrar isso. Na Rússia, o sujeito mais rico daquele país, que era Khodorkovsky, dono da Yukos, ele tinha uma fortuna de mais de 10 bilhões de dólares. E ele foi esmagado em 2 semanas por Putin e pelo Kremlin, porque ele ousou desafiá-los politicamente. E até hoje está preso. O que é isso, senão o poder das ideias que Putin controla e não o poder dos recursos financeiros que a Yukos e Khodorkovsky tinham em mão. Né? O Benjamin Franklin tinha uma frase boa para isso. Aqueles que são da opinião de que o dinheiro fará qualquer coisa são muito bem suspeitos de fazer qualquer coisa por dinheiro. Então, pessoas que acreditam que apenas os recursos financeiros é que ditam os rumos do país e que existem apenas interesses financeiros por trás de tudo, estão enganadas. O mundo é movido por ideias, e está aí o exemplo do islâmico, o fascismo islâmico hoje em dia, cujo um dos grandes patrocinadores é da família Bin Laden, que é uma família, inclusive, milionária. E ele largou tudo isso e se esconde em montanhas porque ele acredita numa ideia insana, enfim, e consegue divulgá-la, disseminar essa ideia, mas é ideia e não recursos financeiros. Os recursos podem comprar canhões, mas para onde esses canhões vão apontar depende, basicamente, das ideias de um povo. Isso é fundamental de se compreender, e enquanto isso não for compreendido, nós vamos ser vítimas de pessoas de ideias erradas que se apropriam, que monopolizam a cena e inviabilizam o debate. Eu queria apenas finalizar falando que é muito orgulho, muita honra estar recebendo um prêmio pelo IEE, justamente porque o IEE é a prova viva de que empresários acreditam em ideias. Alguns empresários, infelizmente não são todos, mas me vem à cabeça William Ling, Gerdau, Salim Matar, pessoas que estiveram por trás da criação do IEE, e está aí, 22 anos de história divulgando ideias. Os empresários nesse país, eles costumam ter uma visão muito imediatista, muito curto-prazista. Eles preferem, eventualmente, bancar lobbies políticos, tentar influenciar a próxima eleição, e não se dão conta, talvez, na minha opinião, de forma errada e equivocada, de que os políticos, mal ou bem, com algumas raras exceções, mas eles são caixas de ressonância. Eles, no fundo, eles precisam seguir certas ideias, porque eles estão pensando nas próximas eleições. Eles dependem do voto do eleitor para se manter no poder. Então, enquanto não mudar a mentalidade do eleitor, não há como mudar o rumo do país de forma sustentável. Hayek, quando escreveu O Caminho da Servidão, foi procurado por um sujeito chamado Anthony Fisher, que ficou muito impressionado em inglês, e ele queria fundar um partido político. E Hayek conseguiu dissuadi-lo disso. Em contrapartida, ele fundou um think tank, chamado Institute of Economic Affairs, em 1955, na Inglaterra. Esse instituto foi fundamental para divulgar as ideias que depois, aí sim, tornaram possível as reformas liberais de Margaret Thatcher. Então, a minha principal mensagem num fórum onde o tema é cultura da liberdade, é tentar convencer, tentar despertar as pessoas de forma geral, e principalmente os empresários desse país, a investir em ideias. Eu sou membro fundador do Instituto Milênio, eu sou diretor do Instituto Liberal, e estou sempre disposto a cooperar no campo das ideias, porque somente ideias corretas vão fazer o Brasil caminhar no rumo correto e se libertar dessa escravidão que vivemos hoje. Obrigado.